Shiva Shambho, eu sou Gayan do projeto Consciencial Yoga Vidya, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Na última quarta-feira, durante o nosso satsanga, nós trouxemos uma história interessante que nós gostaríamos de retomá-la para poder explorá-la em amplitudes de significados mais profundos, dentro da sua possibilidade, né, de nos trazer perspectivas interessantes sobre a questão de Deus, né, porque essa história fala de Deus. Então essa história nos conta que um rei, um homem de muitas posses, um rei no aspecto terreno, uma pessoa com muitos poderes terrenais, e que sempre se indagava sobre a questão de Deus. Onde está esse tal de Deus, né? Todos falam em encontrar Deus, mas onde Deus está para que ele possa ser encontrado? E é um raciocínio lógico dentro dessa limitação de percepção, contudo lógico, né? Se as pessoas falam em encontrar Deus, nós temos que ter noção de onde Deus está, onde Deus se encontra. Porque você não pode encontrar algo que você não sabe onde ele está. Você só consegue procurar a partir de diretrizes, porque senão nós caímos naquela versão do homem cego procurando um gato preto num quarto escuro, sendo que o gato não está ali. Então esse homem, esse rei, ele fazendo uma peregrinação pelos Himalaias, ele se aproxima do Monte Kailash. E nós sabemos que o Monte Kailash é onde se encontra a morada do Senhor Shiva, a eterna morada do Senhor Shiva. E a respeito do Monte Kailash, nós poderíamos trazer muitas informações interessantes, né? Os senhores, as senhoras podem até pesquisar sobre isso e verão que coisas muito misteriosas acontecem em torno do Monte Kailash, né? Inclusive, estudos de pesquisadores, cientistas que lá estiveram e constataram níveis radioativos que são inexplicáveis, certos avistamentos, enfim. Então aquele homem, ao se aproximar do Monte Kailash, ele viu um yogi sentado meditando. Esse yogi é o Senhor Shiva. Só que ele não vê o Senhor Shiva, porque ele não tem olhos de ver. Ou seja, nós também não temos olhos de ver. É preciso ter olhos de ver. Porque essa visão de Deus não é uma visão com os olhos físicos, e sim intrafísicos. Então a percepção de Deus sempre vai ser uma introvisão, e não uma visão sensorial, uma visão que está ligada às percepções da nossa aparelhagem sensória física. Então ele vê, onde se encontra Shiva, ele vê apenas um simples yogi meditando. Como nós também, né, não teríamos provavelmente capacidade de ver. Se o próprio Cristo, o próprio Jesus, se materializasse no mundo e andasse entre nós, pouquíssimos, raríssimos seriam aqueles que teriam olhos de ver quem ali estava. Nós o tomaríamos como um louco, como um lunático, e provavelmente ele seria novamente crucificado. Não seria crucificado por aqueles que são opositores a ele, provavelmente seria por aqueles que dizem servi-lo ou segui-lo. Tal é a loucura humana. Mas enfim, ele não tendo capacidade de ver que ali estava o próprio Shiva,
Ele toma Shiva por um yogi, e como todos os yogis são dotados de sabedoria, são rishis, homens sábios, ele vai fazer essa pergunta ao yogi. Ele se aproxima do yogi e diz para ele: eu lhe ofereço 20 moedas de ouro se você me disser onde Deus está. E Shiva abre os olhos, ri para aquele homem e diz: e eu te ofereço 40 moedas de ouro se você me disser onde Deus não está. Essa história, com outras variantes, com outras versões, se encontra na própria literatura védica, né? Dentro de trazendo uma percepção daquilo que nós conhecemos como o Advaita Vedanta, que postula a onipresença de Deus, né? Que Deus, na verdade, está em tudo. Tudo é Deus, né? Porque todas as coisas são expansões, né, conscienciais ou física-energéticas dessa energia. E não significando isso que Deus poderia ser enquadrado dentro daquilo que nós chamamos de panteísmo, onde Deus se torna a própria criação. Não se trata disso. Deus, para a visão védica, ele é distinto da própria criação. Ele é o Ishvara, ele é o Supremo, ele é o Adipurusham. Mas, não obstante, tudo que se manifesta é expansão da própria consciência suprema. Então Deus em tudo está. Não há nada, absolutamente nada, que não seja Deus. Então, aquele homem, assim como nós, por vezes tem uma percepção de Deus como um ser personal, e sendo um ser personal, ou seja, uma individualidade, ele tem que estar em algum lugar. Dentro ou fora dos universos, mas tem que estar em algum lugar. Essa é a nossa pobreza de percepção, porque nós não podemos perceber o absoluto, o supremo. E nós passamos a ver Deus, e as teologias confirmam isso, não como Deus é, mas sim como nós somos. Todas as teologias não espelham a Deus, espelham o próprio homem em projeção. São ideias projetivas do homem que passam a figurar naquilo que eles chamam de Deus. E por isso que Deus nas escrituras, né, por exemplo, na Bíblia judaica, passa a assumir sentimentos e atributos que são meramente humanos, como a possibilidade de sentir raiva, de punir, de controlar, de eleger uma classe de pessoas em detrimento de outras, que são sentimentos humanos, que são projetados. Então nós vemos, por exemplo, em Yahvé, um perfil que é muito mais um perfil personalista de um ente humano do que algo que pudesse se aproximar do transcendente absoluto, Senhor Supremo. Então, obviamente, nós não vemos Deus como Deus é, e sim como nós somos. Deus é mera projeção das insuficiências humanas, e isso Nietzsche já falava, quando ele trazia seu postulado de que Deus está morto. Nesse sentido, porque nisso ele tinha razão. Então, onde Deus está? Então, esse locus
é uma mera quimera. Nós não podemos determinar o locus divino. Então a percepção de Deus é uma percepção consciencial. Quando existe um alinhamento com aquilo que nós somos, e dentro dessa percepção profunda do ser que nós somos, do Atma, nós percebemos que Deus não difere daquilo que é a essência da minha própria consciência, não da minha mente, do meu intelecto ou da minha estrutura egóica personal, mas daquilo que representa a essência mais profunda e transcendental daquilo que somos. Sim, porque a nossa essência é transcendental, no sentido de que não se restringe ao aspecto de manifestação física. Mas, via de regra, não é essa a percepção que as religiões têm. As religiões, elas têm uma visão exteriorizada, porque por incrível que pareça, a maioria das religiões são materialistas, né? Então elas se voltam para o exterior, né? E elas constroem todo um discurso que é um discurso, além de antropomórfico, uma visão antropomórfica de Deus, ele também cria, né, instâncias míticas, como céu, inferno, né, paraíso, e locais onde Deus, como uma personalidade, se encontra. E sempre está fora. Deus nunca é visto como uma autopercepção do ser que somos, e sim como algo que está fora, ao qual nós devemos render nossos atributos, nossas reverências, nossos respeito e o nosso temor e obediência cega, né? Então, trata-se da relação de um ser inferior com um ser superior, fora, distante, inatingível. Isso, via de regra, é a visão das teologias, não do Advaita Vedanta, né? Porque o Advaita Vedanta ele tem uma visão totalmente diferente, que nós acreditamos que seja a visão de Jesus. Porque Jesus tinha essa visão. Ele sempre apontava para o interior do ser, da autopercepção para um encontro com Deus. Deus como essência, né, e não como persona. Sri Satya Sai Baba, ele conta uma história muito interessante. Ele faz uma analogia muito interessante, que ele diz que tem 3 caminhos de percepção de Deus. Como uma boneca de sal, como uma boneca de pano e como uma boneca de pedra. Isso vai caracterizar os 3 caminhos ou as 3 maneiras que a consciência consegue lidar com Deus, desde das consciências mais elevadas até as menos elevadas. A consciência mais elevada, ou seja, aquela que realmente realizou o conhecimento, ou Jnana, né, que tem um nível de iluminação, ela vai perceber Deus como uma boneca de sal. E a boneca de sal, quando entra na água, ela se dissolve com a própria água. Ela se torna a própria água. Então essa é a visão, essa é a condição daquele que se funde em Deus, que perde a individualidade, a personalidade, o ego, e se funde no absoluto. Essa é a suprema realização, isso é moksha, isso é a libertação. Somente as consciências muito elevadas que conseguem romper esse nível de separatividade ou de dualidade e vivenciar a unicidade, né? O uno, indivisível, absoluto, o Brahman supremo, né? Então essa é a visão da boneca de sal, que ao encontrar o oceano, ou seja, Deus,
O oceano simboliza Deus, ele dissolve-se no próprio Deus. A segunda é a boneca de pano. Quando a boneca de pano encontra o oceano, adentra no oceano, ela absolve o oceano, mas não se dilui. Ela fica impregnada das águas do oceano, porque ela tem a capacidade de absorção, o pano, o tecido. Ela fica encharcada da água do mar, ou fica encharcada de Deus, mas não perde a individualidade. Então ela fica em estado de êxtase pela presença de Deus, mas não consegue romper essa barreira, se situando sempre como entidade separada e distante de Deus, ainda tendo os aspectos dualistas. Então isso para Sri Satya Sai Baba é um estágio preliminar, é um estágio intermediário entre a suprema consciência, que é a boneca de sal, e a consciência mais primária, que é a boneca de pedra, que nós dela falaremos agora. Porque a boneca de pedra, quando adentra no oceano, ela não absorve absolutamente nada do oceano, embora ela fique toda molhada externamente. Então a água do oceano apenas consegue envolver externamente. Isso simboliza as pessoas religiosas, que meramente têm religião. Então elas se impregnam de conceitos sobre Deus, elas ficam molhadas dessas informações, dessas teorias, desses ritualismos, desses dogmas, e pensam que encontrou Deus por estar molhado de Deus. Mas Deus não penetra. É apenas na exterioridade. Então, segundo Sri Satya Sai Baba, essa é a percepção mais primitiva. Essa é a mais primária. É para os neófitos, para aqueles que ainda estão bem no começo do caminho espiritual. E por incrível que pareça, a maioria daqueles que se dizem religiosos não passam de bonecas de pedra. Que Deus é apenas um conceito, é apenas molha por fora, mas não penetra, não impregna. Então, onde Deus está? Essa é a pergunta. Uma pergunta que nós precisamos responder. Se nós nos dizemos crentes em Deus, onde está esse Deus? Onde? E essa pergunta deve vir até mesmo antes da pergunta o que é Deus. Porque o que é Deus é muito mais complicado de nós conseguirmos ter para isto resposta. Mas se nós conseguirmos ao menos perceber onde se encontra Deus, nós podemos nos alinhar com um certo princípio e ter certas percepções. Então, onde está Deus? Onde? Então, gratidão a você que está aqui conosco no nosso canal, compartilhando dos nossos conteúdos. Se você puder e quiser nos ajudar, sempre é muito útil inscrever no canal, ativar esse like, dar um like, que isso nos ajuda a que o vídeo seja reconhecido pelo sistema do YouTube e divulgado a mais pessoas. Temos aí na descrição do vídeo a possibilidade também de entrar no nosso grupo no WhatsApp, o Yoga Vidya. Trazemos também algumas propostas que nós oferecemos, enfim. Não deixe também de visualizarem aquilo que está na inscrição do vídeo. Então é isso. Que nós possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Shiva Shambhu.